Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Rodrigo e esse é o canal FM, Física e Matemática. Neste canal falaremos um pouco sobre física, matemática e outros assuntos científicos. Então, neste primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o curso de bacharelado em matemática, tendo como modelo o curso de matemática da UF, que foi onde eu estudei. Daremos algumas dicas, falaremos sobre livros e sobre as disciplinas. Primeiro, eu gostaria de falar que o curso de bacharelado em matemática, você aprende uma matemática muito diferente da matemática do ensino médio e do ensino fundamental. A ênfase da matemática do ensino superior, na matemática do bacharelado, é na demonstração e na dedução de resultados, enquanto a ênfase da matemática do ensino fundamental e do ensino médio é na manipulação simbólica e nas contas. Na matemática do ensino superior, você quer demonstrar que os resultados matemáticos são verdadeiros e também tem interesse de deduzir resultados e descobrir novos resultados matemáticos. Nas primeiras disciplinas do bacharelado, ainda não temos uma ênfase tão forte na demonstração dos resultados. Por exemplo, na disciplina de cálculo diferencial integral, a ênfase não era a demonstração, é apenas na manipulação simbólica e mostrar como as contas funcionam. Porém, nas disciplinas mais avançadas, temos interesse de demonstrar que as propriedades são verdadeiras. Então, o que seria demonstrar em matemática? Eu não vou tentar dar uma definição rigorosa disso, apenas quero dar uma ideia intuitiva. Então, demonstrar uma propriedade matemática é mostrar que ela é verdadeira, preferencialmente de forma clara e usando argumentos lógicos válidos. Normalmente você já parte de algo que você considera ser verdadeiro, um axioma ou uma definição. Vamos dar um exemplo de demonstração bem simples que podemos fazer. Primeiro vamos partir de uma definição. Vamos dizer que o número é par se ele é da forma 2n, onde n é um número inteiro. Com essa definição, vamos demonstrar que o número 6 é um número par. Para que o número 6 seja um número par, ele deve ser da forma 2n, para o n, um número inteiro. Porém, nós sabemos que 6 é igual a 2 vezes 3. Então, ele é da forma 2 vezes n, com n igual a 3. Portanto, 6 é um número par. Esse é um exemplo de demonstração. Então, não espere no bacharelado de matemática encontrar uma matemática parecida com a matemática do ensino médio. As coisas são muito diferentes. Do meu ponto de vista, a matemática do ensino superior é muito mais bela e mais próxima da filosofia, pois tem esse interesse em demonstrar, logicamente, que as coisas são verdadeiras. Tome cuidado, porque o curso de matemática, apesar de ser fácil de entrar, porque tem uma baixa concorrência, assim como outros cursos de exatas como física, astronomia, entre outros, porém ele não é tão simples de sair. Então vamos agora a algumas dicas gerais para o curso de matemática. Não deixe acumular muita matéria. E por que não deixar acumular muita matéria? Na matemática nós temos a particularidade que um assunto pode depender muito de um assunto que foi dado anteriormente. Então, se você perdeu essa parte anterior, a parte que vem depois você pode não entender, porque alguns resultados aqui na frente podem usar coisas que teriam sido ensinadas atrás. Alguns resultados, por exemplo, algumas demonstrações. Um assunto mais avançado na matéria, ele pode depender de maneira muito forte do que foi colocado antes. Para demonstrar uma coisa que vem depois, você pode precisar dos resultados anteriores. Então pode chegar um momento que você não consegue entender a coisa que está sendo dada numa aula, porque perdeu as aulas anteriores ou não estudou, e você precisa daqueles resultados anteriores para provar o novo resultado. Outra dica é tente fazer a lista de exercício, porque muitos professores baseiam as questões da sua prova nas listas de exercício. Então pode acontecer de um problema da prova ser um problema da lista. Isso costuma acontecer muito. Outra dica é dê valor à teoria. Estude a teoria, estude as demonstrações, porque se você sabe a teoria e na prova cai um problema que você não tinha visto antes, com o uso da teoria, você pode conseguir resolver aquele problema, mesmo não tendo visto antes. Tente olhar provas anteriores, porque alguns professores repetem questões anteriores nas suas provas. Sempre tente dar uma olhada nos livros indicados
ou no livro seguido pelo professor, porque esses livros também podem servir de questões que podem ser retiradas para a prova. Então, tente estudar perto de onde mora. Então, tente estudar perto de onde mora, ou se mudar para perto de onde estuda, porque o tempo gasto em condução é um tempo que você poderia estar estudando, e o tempo no trânsito também pode te estressar mais e te deixar cansado. Não se foque apenas no estudo, dê sempre o tempo para você se divertir e para descansar um pouco, porque se você ficar apenas se focando no estudo, estudando, se você apenas estudar, poderá chegar um tempo em que você ficará cansado da rotina, o que pode causar problemas. Então, separe sempre um tempo para descansar e se divertir. Tente fazer atividades físicas regulares. Ficar muito tempo sentado estudando também pode trazer problemas, como por exemplo para a sua coluna. A faculdade possui algumas bolsas que podem ajudar o aluno, como por exemplo a bolsa de monitoria. Aqui na UF, a monitoria é de mais ou menos 4 a 8 horas por semana. Um aluno monitor é um aluno que já fez a disciplina, ele faz uma prova para a monitoria, e passando nessa prova, ele vai para a faculdade, durante algum período, como eu falei, 4 ou 8 horas, para tirar dúvida dos alunos sobre aquela disciplina. Um cuidado para o aluno que é monitor é o seguinte: algumas vezes, nesse tempo que você estiver na monitoria, você não vai conseguir estudar, porque estará atendendo outro aluno. Então, para o aluno monitor, tome cuidado, porque pode ser possível que você não consiga estudar no horário em que estiver dando monitoria, e talvez esse tempo fosse um tempo necessário para estudar. Um outro tipo de projeto é o projeto de iniciação científica, que pode ser um projeto com bolsa ou não. Esse projeto, o aluno tem uma iniciação à pesquisa matemática. Ele tem um professor orientador que orienta dando alguns temas para ele estudar. Uma possível vantagem da iniciação científica em relação à monitoria é que na iniciação científica você não precisa ficar, a princípio, muitas horas na faculdade. O professor orientador, ele te dá algum material para estudar que você pode estudar em casa. Sendo que algumas vezes você deve ir na faculdade ter reunião com o seu professor orientador. Outra dica é: não tenha medo das questões. Tente resolvê-las. Muitas questões nós já temos o conhecimento para resolver, porém nós temos o medo de começar a tentar. Então tente realmente. Pegue as definições, se baseie nos resultados que você já sabe e tente resolver as questões. Não fique com medo dela. Uma outra dica muito importante é: aprenda inglês, porque muitos livros de matemática de qualidade estão em inglês. Muitos artigos também estão em inglês. Livros de alguns assuntos podem não existir em português, mas em inglês é bem possível que eles tenham. Então, aprenda inglês. O inglês é essencial para a carreira científica. Então, agora vamos falar sobre algumas disciplinas, tendo como modelo o curso de bacharelado da UF. Curso de Geometria Básica. A Geometria Básica é uma revisão da geometria do ensino médio. Um livro interessante para fazer essa revisão é o livro de Fundamentos de Matemática Elementar. Curso de Matemática Básica. O curso de Matemática Básica também é uma revisão do conceito de matemática do ensino médio. Então, uma dica para esse curso também são os livros da coleção Fundamentos da Matemática Elementar, que é uma coleção em 11 volumes, cada uma falando sobre um tema. Curso de Geometria Analítica 1 e 2. A Geometria Analítica 1 é a geometria analítica no plano. A Geometria Analítica 2 é a geometria no espaço. Os melhores textos que eu conheci sobre esse assunto são os textos da professora Kátia Frenzel e do professor Jorge Delgado da UF, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Temos também as disciplinas de cálculo. Cálculo 1, 2, 3 e 4, que na UF agora recebem outro nome. Então, tome cuidado com essas disciplinas, porque são disciplinas que costumam ter muita reprovação. O cálculo 1 costuma abranger a ideia de limite, derivada, integral e um pouco de revisão de funções. O cálculo 2 costuma ser cálculo de funções de várias variáveis. O cálculo 3 costuma ser integrais duplas, triplas, integrais de linhas, teoremas de Stokes e teoremas de Gauss. O cálculo 4 normalmente são soluções de algumas equações diferenciais por série, transformadas de Laplace e série de Fourier. Para essas disciplinas, recomendo o livro do Stewart e do Guidorizi. Alguns livros mais avançados são do Apóstolo e do Curran.
são livros bons também, só que são um pouquinho mais complicados de se entender. Álgebra Linear 1 e 2. Para o iniciante, eu recomendo o texto do Calioli, que você pode encontrar em alguns sebos. Outros livros mais avançados são o livro do Elon e do Hoffman Kunze. Eu vou deixar alguns textos gratuitos de Álgebra Linear 1 e 2 aqui também. Na UF também temos os cursos de Física 1 e 2, tanto teórica como experimental. O curso de Física 1 é a parte de mecânica, e o curso de Física 2 é a parte de eletromagnetismo. Um livro básico sobre esses assuntos é o livro do Halliday. Esse livro tem soluções que você pode encontrar na internet. Um livro mais avançado é do professor Moisés, do UFRJ, Funções de uma Variável Complexa. Um livro didático para essa disciplina eu acho o livro da professora Cecília Fernandes, que é um livro editado pela SBM, é um livro barato. A professora Cecília é uma professora da UF e ela tem uma didática ótima. Análise 1, 2 e 3. Na disciplina de análise você vai demonstrar rigorosamente as coisas que você aprendeu no cálculo, porque a disciplina de cálculo ela tem o interesse de mostrar ao aluno como se faz a manipulação simbólica. Na disciplina de análise ele vai demonstrar passo a passo as propriedades ensinadas nas disciplinas de cálculo. Os principais livros para essas disciplinas são os livros do Elon Lages Lima. A análise 1 na UF ela vai de conjuntos enumeráveis até limite de funções. A análise 2 contém integração e derivação. E a análise 3 são sequências de funções e análise no RN, até a parte de derivação. Eu escrevi algumas soluções do livro de análise do Elon, que eu colocarei aqui embaixo. Colocarei também alguns links de textos gratuitos sobre análise. Álgebra 1, 2 e 3. Na álgebra 1 você estuda ideais, congruências e anéis. Em álgebra 2 você estuda polinômios e o início de teoria dos grupos. Em álgebra 3 você estuda um pouco de teoria dos grupos, a parte de grupos de Silo e teoria de Galois. Eu deixarei também alguns textos gratuitos sobre álgebra 1, 2 e 3. Topologia de espaços simétricos. Na topologia de espaços simétricos você vê uma generalização da análise na reta. Um dos textos, o texto que eu mais gostei desse assunto é o livro do Elon, Topologia de espaços simétricos. Geometria diferencial, que é um dos últimos cursos do bacharelado. Um livro recomendado é o livro do Manfredo Perdigão do Carmo, que é Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies. Mas eu colocarei também alguns textos gratuitos de geometria diferencial aqui embaixo. Temos também o curso de probabilidade e estatística, que eu também colocarei alguns textos gratuitos aqui embaixo como link. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.